E aí pessoal, tudo bem? Então, hoje, continuando, né, aqui no nosso deck controller, vamos começar, talvez agora a gente vai terminar essa coisa de save, né, eu pretendo passar para outras coisas, que já tá meio enjoado, né, já fiz não sei quantas aulas aí de sistema de save, player prefs, X e player prefs, não sei o que, tá, enfim, então hoje a gente vai fazer assim, a gente vai salvar os decks, só que a gente não pode ficar acessando assim, não, eu vou tentar explicar a lógica pra vocês. A gente não pode, tipo, salvar o deck 0, o deck 1, o deck 2 separadamente, sabe? Tipo, porque eu quero fazer um sistema que o personagem vai poder criar um deck, entendeu? Não vai ser tipo, ele ganha um deck e só vai poder trocar as cartas. Não, ele vai poder criar um deck vazio, por exemplo. Aí ele vai lá e adiciona cartas pra esse deck, entendeu? Ele vai ter liberdade completa, assim, pra fazer um deck. Eu pretendo fazer algumas regras, assim, que ele não pode botar tantas cartas, tipo, ou cada carta ocupa tanto de, tipo, ocupa tanto do deck, assim, supor que ela gasta energia do deck. Eu não sei como explicar assim, mas tipo, pra dar um limite, sabe? Pra te não poder fazer um deck tão poderoso. É lógico que vai ter limites, assim. A princípio é só isso que eu vou explicar pra vocês. Vai ter limites, mas mesmo assim o personagem vai ter uma certa liberdade pra fazer o deck. Então não vai ter um número fixo de deck, ele vai lá poder criar um deck. Então pense assim, como é que a gente vai carregar aqui, ó, um nome gravado, sendo que como é que a gente vai saber esse nome, entendeu? Ou até aqui, como é que a gente vai acessar o 0, o 1? A gente tem que saber, sabe, os decks que a gente tem. Então a primeira coisa é a gente vai fazer assim, a gente vai fazer uma lista aqui, ó, pode ser aqui embaixo. Vai ser um public list. Essa lista, pensem assim, ela vai ser o nome dos decks, todos os nomes dos decks. Aquela vez que a gente criar um deck, eu até pretendo fazer uma coisinha no meio aqui, aparecer uma caixa de texto, né, pra pessoa ir lá e colocar o nome que ela quer no deck. Mas isso aí é mais pra, talvez na próxima aula, não sei. Então, toda vez que a pessoa o jogador criar um deck, vai acrescentar aqui na lista, então. Que essa lista, então, ele vai ser de strings, porque vai ser um nome. Tá, aqui é um nome. Então, string, uma lista de string. Aliás, é com letra minúscula. Tá, letra minúscula, string. Porque string eu já expliquei, né, basicamente. Basicamente ela é uma variável que guarda informação de texto, de palavras, etc. Então vai ser lista nomes decks. Eu sou péssimo para dar nome, mas um pouco em inglês, um pouco em português, mas tá, tudo bem. Então, nova lista de string. Tá. Ctrl S, vocês vão ver, já expliquei, né? Vocês vão ver aqui com o deck controller, né? Lembrando que ele está com o deck controller 2, né? Por enquanto vamos deixar esse 2 mesmo. Vamos deixar para trocar quando a gente tiver fazer mais alterações. Ó, lista nome decks. Supor que a gente tenha 2 decks. E o primeiro deck é deck das trevas. E o segundo é o deck mágico. Sei lá, qualquer coisa. Tá, enfim. Então a gente vai querer salvar esses nomes. E lembrando, como é uma lista, né? A gente pode, durante a execução do jogo, o jogador vai lá e cria um deck, bota um nome, então. E tá. E aí pense assim, ó. Esses nomes que a gente vai usar, todo nome que a gente salvar aqui, a gente vai salvar depois a gente vai usar, aliás, para recuperar. Entendeu? Para salvar e para recuperar. Por exemplo, quando a gente for lá salvar o deck 1, a gente vai usar o nome dele. Quando a gente for recuperar também, a gente vai usar aqui o nome desse deck. Mas primeiro a gente vai ter que salvar todos os nomes, entende? A gente vai salvar num player prefs set string, no caso, né? A gente vai salvar um array de string que é a lista dos nossos nomes aqui, dos nossos decks. Esse é o primeiro passo. Aí depois a gente vai recuperar através desses nomes. Mas aí vocês vão entender. Primeiro vamos fazer o primeiro passo aqui, né? Que é salvar essa lista. Se vocês estiverem ouvindo cachorro, sério, na minha rua é um inferno. Tá, enfim. Espero que não tenha muito barulho de cachorro. Então vamos fazer assim, ó. Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos só apagar aqui, né? Porque a gente vai usar esse S aqui, esse C. Vamos só apagar isso aqui, ó. Não precisa a gente... Isso aqui a gente até já tinha visto, já vi em 2 aulas, né? Então só apagamos tudo aqui, ó.
só apagou aqui então todos os comandos de save que a gente não precisa mais. Agora vamos fazer outro sistema então. Vamos salvar essa nossa lista de string, que é o nome, os nomes dos nossos decks, né? Então, primeiro a gente tem que passar por um array. Esse é o processo de sempre, né? Eu tenho medo de que vocês estão achando repetitivo isso, passar para string, mas vamos rápido então, né? Ó, string, array de string, né? Eu já expliquei. Porque a gente tem que passar para array para salvar uma lista. Eu não vou explicar tudo de novo, né? Tá. Salvar lista array. Salvar lista array. Então, primeiro vamos usar fazer com que esse array receba a nossa lista. Então, ele recebe igual a lista nome decks ponto to array. Abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. E já vamos salvar, né? Vamos fazer um jogo bem rápido aqui, uma jogada bem rápida. Não vamos ficar muito perdendo tempo. Playerprefs x ponto, ó, set string, ó, set string array. Ou seja, o playerprefs possibilita com que a gente salve um array de strings. O playerprefs sozinho, né, sem lá o playerprefs x, que é uma classe que já tem, né, até ele ficar marcado assim como azul, ele só salva string. Então a gente tem que usar o playerprefs x, que é o que eu já expliquei, né, na aula retrasada, acho que foi, tá? E então a gente tem que mandar aqui, ó. Aí vamos fazer assim, ó, aqui, né, o nome da nossa variável que a gente vai salvar aqui pode ser qualquer nome, que depois ela vai recuperar com esse nome também. Então, save nomes decks, tá? E vamos salvar esse array, né, que a gente acabou de criar aqui. A gente criou ele como sendo uma cópia da lista. Só que como ela é uma lista, né, a gente teve que converter para array. E então ele é uma cópia da lista. E agora a gente está salvando. Tá. Esse vai ser o save, né? E agora para recuperar aqui, vamos fazer bem rápido. Agora o processo é contrário, né? List de string. O que a gente já fez, né? Só que a gente está usando string aqui. Mas esse é o primeiro passo, né? Por isso que eu estou fazendo bem rápido. E o nome pode ser carregar lista nomes decks. O nome ficou horrível, tá? Mas enfim. E ela vai receber igual a playerprefs x ponto get string array. Que a gente vai pegar esse array que a gente salvou, né? Lembrando que a gente salvou como array porque ele não salva list. Tá. Então a nossa lista só que a gente tem que botar. A gente já pode botar direto aqui, ó. A gente não precisa criar uma, ó, to list. Tá, então a gente está recuperando aqui o nosso deck, o nosso array, só que a gente está convertendo para list porque esse carregar a lista, aliás, essa variável aqui local aqui, né, ela é do tipo list, então ela vai recuperar um array, só que convertendo para list. E agora vamos fazer com que nossa lista nomes decks receba carregar lista. Isso aqui é jogada bem rápida, né? Vamos fazer bem rápido porque só que aqui eu já ia esquecendo de novo, ó. Eu sempre esqueço, né, dos parágrafos, dos parênteses. Então, teoricamente, ó, vamos manter da play aqui, ó. A gente tem dois decks, né? Lista nomes decks. Vamos dizer que a gente tem o deck das trevas, que nem aquela hora a gente fez, né? Das trevas. E deck vermelho, sei lá. Deck azul, vou botar deck azul, tipo de gelo, sei lá. Qualquer nome. Vamos apertar S. Teoricamente ele salvou, né? Agora então vamos tirar do play, voltar, play de novo.
Vou apertar C, deck das trevas, deck azul, certinho, né? Então, não tem segredo, né? A gente já fez isso aqui, a gente só fez agora a única diferença que a gente fez com string. Então tá, a gente já fez um sistema de uma lista dos nomes de todos os decks que a gente tem. Lembrando que essa lista é separado dessa lista aqui, entendeu? A gente até podia fazer assim, a gente pode fazer aqui, ó, nessa classe a gente pode fazer um público aqui, né, string, que é o nome. E aí depois essa aqui pode pegar o nome de cada deck. Mas por enquanto eu não vejo porquê, sabe? É melhor, a gente vai ter que ter uma variável que guarde o nome de todos os decks para salvar, né? Então por enquanto vamos fazer assim, mas talvez depois a gente possa mudar. A gente pode botar o nome do deck aqui dentro, pra ficar uma coisa mais... faça mais sentido, né? Tá, mas por enquanto a gente tem que ter uma lista de todos os decks que a gente tem, que o jogador tem, né? E a gente vai fazer esse sisteminha de save. Aí depois a gente pode criar um método também, para não deixar tudo no update, né? Aí a gente chama esse método no update. Mas por enquanto é bom vocês entenderem a lógica, né? Agora é uma coisa muito importante, a gente vai salvar os decks. Aliás, a gente já salvou os nomes, né? Mas agora a gente vai salvar o deck mesmo que a gente tem, de acordo com essa lista aqui. Aí pense assim, é a mesma coisa que eu falei, né? Mais ou menos aquela lógica, ó. O Element 0 é o mesmo deck, o nome dele, o nome daqui, ó, do Element 0 da lista nome decks é o nome do deck 0, entendeu? Aí vamos supor que aqui a gente teria que então ter dois decks. Por quê? Porque esse deck aqui, ó, Element 0, como eu já expliquei, né? Element 0, ele tem... o nome dele vai ser o nome aqui, ó, referente ao Element 0 da lista nome decks. Aí o deck número Element 1 vai ser o nome dele vai ser aqui, entendeu? Então a mesma coisa, o nome do Element 0 é o nome... o string que está no Element 0 é o nome do deck Element 0. O string que está no Element 1 é o nome do Element 1. Então, só que a gente vai usar essa lista para salvar os decks. Ao contrário de a gente salvar que nem antes, a gente está salvando com uns nomes bem estranhos, tipo deck 0. E imagina, aí se a gente fizer 10 decks, como é que a gente já vai saber o nome aqui, entendeu? Para salvar, entendeu? Então tá, vamos lá. Só que agora a gente vai ter que usar for. Vou fazer assim, vou fazer um outro comando aqui, ó. Salvar, comentar aqui, ó. Salvar decks com nomes. Só que a gente vai ter que fazer assim, é só um detalhe, né? Por enquanto a gente está criando o deck aqui mesmo, né? Aqui na aba Inspector. Mas é claro que a gente vai fazer todo o sistema de clicar, criar um deck e botar carta nele e tal. Mas por enquanto vamos usar aqui. Só que a única coisa que a gente tem que dar de conta é que sim, aqui, o nome daqui tem... a quantidade de deck aqui tem que ser a mesma quantidade aqui, né? A gente tem 3 decks aqui, a gente tem que ter 3 nomes aqui. Tá, eu acho que deu pra entender, né? Então tá, então a gente vai ter que fazer um for, que é o que eu já expliquei, né? Percorrer e tal, acho que já faz umas 3 ou 4 aulas. Até é bom que a gente revisa, né? Ó, o que a gente precisa num for? A gente precisa declarar uma variável, tipo int, que é o nosso número, né, que vai percorrer o nosso for. Então, vai ser o i. O i começa com 0, porque a gente vai começar desde a posição 0. Vocês já vão entender. Então, a gente vai aumentar i enquanto i for menor, ó, que a nossa lista de decks. Deixa eu ver, a gente usa essa lista aqui ou essa aqui. Tanto faz, né? Teoricamente. É que eu não fiz esse script antes de mostrar pra vocês. Pode ser esse aqui mesmo. Ó, enquanto ele for menor que essa lista ponto count, sei lá. Já expliquei isso também, né? Ou seja, i vai aumentar 1, mais, né? Quando a gente bota mais, a gente está dizendo para ele receber mais 1, enquanto ele mesmo, né, for menor que o tamanho do nosso deck. Ou seja, porque aí ele vai percorrer todas as posições. Ele vai fazer o 0, se a gente tem 3 posições aqui, ele vai fazer o 0, o 1 e o 2, por exemplo. E aí quando ele for igual, ó, aí esse aqui ele já não vai contar, né? Eu já expliquei, né?
Quando ele for igual, então ele não vai contar mais, porque a gente está botando menor. Então quando ele for 3, ele já não vai fazer mais. Apesar de ter 3 posições, né, ele vai até só o 2, então quando for 3 ele não vai fazer mais. Tudo isso eu já expliquei, né? Só para revisar. Então a gente vai percorrer a nossa lista de decks, que é a mesma lista que a gente fez aqui, né? Lista de decks que a gente fez na aula passada. Tá. Acho que foi na aula passada, né? Tá. Foi sim, tá. E aí a gente vai fazer o seguinte. Tá, aí a gente precisa fazer aquele mesmo sistema, né? De primeiro passar para array. Só que agora o que a gente tem que passar para array é as cartas do nosso deck. Então, ó, vamos fazer assim. Vou criar um int. Um array de int, ou seja, porque a gente tem que salvar um array, né? Player prefs x só salva o array. Então, array índice cards decks, ou seja, a gente vai salvar esse índice cards aqui. Então ele recebe igual, ó, vocês já vão entender a lógica, ó, a lista aqui, ó, lista decks player na posição i ponto to ponto índice cards ponto to array, para converter para array. Ó, eu já vou fazer a sequência aqui da lógica, né? Ó, aqui é um array. A gente está criando um array local que vai receber o índice cards do nosso deck na posição i. Aí primeiro ele vai pegar o índice cards do deck 0, porque ele vai começar com 0. Aí ele vai aumentar mais 1. Então aí ele vai pegar depois e vai pegar aqui, vai receber igual ao índice cards do deck 1. E depois do deck 3, do 2, aliás, depois do 3, enquanto até chegar ao limite do nosso deck. Quando o i for maior, ou quando for igual, né? Quando for igual ao tamanho do nosso, que essa variável aqui retorna o tamanho da nossa lista aqui de deck, então ele não vai fazer mais. Então ele vai percorrer até o fim e converter para array, porque a gente vai ter que salvar como array. Tá. E aí a gente vai fazer player prefs x, aqui é a grande sacada, player prefs x ponto set string array. A gente vai gravar na memória um array de string, que é, ó, aí em vez da gente passar um nome assim, ó, entre aspas, porque, ó, isso aqui é uma string, né? Eu já expliquei, isso aqui é um texto. Quando a gente cria uma string, sei lá, se a gente quer dizer, se a gente quiser botar aqui uma variável, ó, só um exemplo, né? String, uma variável tipo string, string test, só para vocês entenderem. Quando a gente quer dar um valor para essa variável, a gente faz assim, igual, abre aspas e bota o nome. Nome da string. Pode botar qualquer palavra que acento. Eu não aconselho muito acento, porque, sei lá, porque como o Unity é em inglês, né, então, eu não sei se dá, tá, mas enfim, isso não interessa. Então aqui está a nossa variável. Ou seja, entre aspas, tá o nome, porque a gente está criando uma string e dando um valor para ela, que é um valor de texto, porque ela é uma string. Então, pela lógica, né, ao invés de a gente usar esse nome aqui dentro, por exemplo, a gente pode usar essa variável aqui. A gente pode botar essa variável aqui. Porque a gente vai estar mandando que nem como se estivesse mandando aqui, ó, que nem aqui a gente fez save nome decks e tal. Só que o que a gente quer é essa aqui, ó, lista nome decks, que é uma string. Só que ela tem várias posições. Então, a posição que a gente quer dessa lista, é a posição i. Como eu falei, né, vai ser certinho. Tipo, a gente vai salvar o deck 0, elemento 0, com o nome dele, que é o nome que está aqui em lista nome decks na posição elemento 0. Aí a gente vai salvar o deck elemento 1 com o nome que está aqui em elemento 1. Entendeu? Essa aqui é a lista de decks, e essa aqui é a lista do nome dos decks, que é o nome que a gente vai salvar aqui. A nossa key, né, que a gente chama. Tá, aqui é onde a gente vai salvar. E o que a gente vai salvar? A gente vai salvar esse array aqui. Vou refazer a lógica, ó. A gente vai fazer um for, só que a gente não fez nenhum comando aqui, né? Tá, mas enfim, a gente tem que botar aqui um if, né?
a gente tem que fazer um for que vai percorrer todo o nosso deck. Aqui, ó, a nossa lista de deck. Toda a nossa lista de decks. Enquanto, aí então o i vai percorrer, né, essa lista. Então a gente cria aqui, como eu já expliquei na aula de for, né, que eu expliquei sobre for e while, a gente acrescenta enquanto ele for menor que isso aqui. Então ele vai fazer até o fim essa lista. E aí ele vai criar um array de int. Esse array de int vai receber igual a nossa lista de cartas na posição que ele está percorrendo. Supor que ele está percorrendo o 0, aí ele vai percorrer o 0. Então ele vai pegar e vai... Esse array temporário aqui, de int, vai receber igual a lista do nosso deck que está sendo percorrido agora, nesse momento. Vamos supor que é o 0, convertido para array. E aí a gente vai salvar esse array. Aonde? A gente vai salvar na posição também 0, né? Porque se ele está percorrendo aqui 0, aqui também o i vai ser 0 também, né? Então ele vai salvar na posição 0 da nossa lista dos nomes. Ele vai usar esse nome, né? Para vocês entenderem. E aí aqui a gente vai salvar esse array que a gente acabou de criar. Tá. E vamos botar um if aqui, né? Senão isso aqui vai ficar percorrendo o tempo todo. Vamos pensar assim, ó. Tá, e vamos fechar aqui o nosso if, né? Nosso if abre aqui e fecha aqui. E vamos pegar esse for e aperta, seleciona todo o for aqui, toda a parte do for, e aperta tab, teclado, em cima do caps lock, né? E aí ele fica pro lado, assim, fica mais organizado. Tá. Só que aqui, ó, um erro, até eu acho que de cara vocês já viram, né? Eu tô salvando um string e não é. Eu tô salvando. Na verdade eu tenho que salvar um int, né? Que é esse aqui, ó, esse array de int. Então não é set string array, né? É set int array. Tá. Então tô salvando um array, que é esse aqui. Até tô convertendo ele para array, tá? Então vamos fazer assim, ó. Vamos criar outro comando que agora para carregar, né? Tá, então esse aqui não é o C, esse aqui é o S. Esse é o comando S. E agora a gente vai pegar e vamos fazer o comando de carregar, que é o C. Tá. Então no C a gente vai basicamente fazer o mesmo processo que aqui, só que ao contrário, né? Aqui a gente está salvando um array e a gente tá pegando um list e convertendo para array e salvando esse array. Agora a gente vai recuperar um array e converter ele para list. Esse valor vai voltar a ser um int, né? Vai voltar a ser uma list. Tá, então a gente tem que fazer um for. Mesma coisa, né? Declara uma variável que começa com 0. E essa variável, enquanto ela for menor, só que aí, ó, aí não vai ter que ser, não pode ser esse valor aqui, ó. A gente podia até ter usado aqui, ó. Tipo, a gente vai usar o lista nomes decks. Porque é essa aqui que a gente vai salvar, entende? A primeira coisa que vai salvar é isso aqui, ó. Salvar, tanto salvar como carregar é isso aqui. É a nossa lista. Que é a nossa lista que a gente fez hoje aqui, né? Lista de strings. Então, quando a gente for carregar, a gente não vai saber ainda quantos decks a gente tem. A gente está justamente fazendo isso, né? A gente está justamente carregando os decks, então a gente não vai saber quantos decks a gente tem. Então a gente vai ter que pegar o count, né? Dessa aqui, da lista nome decks. Ó, ponto count. Vocês... Acho que tá fácil de entender, né? Tipo, primeiro a gente vai carregar essa lista. Tanto salvar como carregar. Tipo, iniciou o jogo, a gente vai carregar essa lista. Então a gente vai saber quantos nomes a gente tem. Ao contrário desse outro aqui que a gente não vai saber ainda. Porque é justamente isso que a gente está fazendo, né? A gente está carregando isso aqui. Aqui no C. Só que a gente não carregou ainda, tá? Até vamos fazer assim, ó. Vamos pegar esses que estão no comando SC aqui, ó. Até para não fazer confusão, né? Vamos botar o carregar no start, pode ser, né? Ó. Vamos pegar tudo aqui, ó. Tudo o sistema que a gente fez de carregar os nomes da nossa lista nome decks. Vamos pegar
e vamos botar Ctrl X, vamos botar no Start. Então quando começar o jogo vai carregar. A princípio, né? Depois a gente pode melhorar, enfim. E aqui o S, a gente pode deixar no S mesmo, mas como a gente já tem um S aqui, ó, vamos botar aqui, ó. Ctrl X também, vamos botar aqui. Espero que dê certo o que eu tô fazendo, né? Eu era pra ter feito isso aqui antes de mostrar pra vocês, mas eu acho que vai dar certo. A gente pode até apagar esses dois if aqui, ó. Fica mais organizado, né? Ou seja, agora quando a gente der play no jogo, ele já vai carregar os nomes. Então a primeira coisa que ele vai fazer é carregar isso aqui. Ele vai botar todos os nomes dos decks que a gente tem salvo na memória. E aí quando a gente apertar S, a gente vai salvar. É claro, né? A gente podia botar também antes do start perguntando se a gente já tem o save, né? Porque... Mas por enquanto não precisa, porque até porque a gente já tem save, mas... É que tipo, a gente tá carregando, mas a gente não sabe se a gente já tem na memória, entende? Mas depois a gente resolve isso. Por enquanto a gente já tem na memória, né? Então, ó. Depois a gente faz um jeito dele avaliar se ele tem, ele perguntar assim pra memória, tu tem essa coisa na memória? Senão ele não vai poder carregar, né? Se for a primeira vez que a pessoa abriu o jogo, por exemplo. Mas por enquanto vamos deixar assim. Primeiro ele carrega a informação da lista, né? Lista nome decks. Lista nome decks. E aí depois no update, quando a gente apertar S, ele vai salvar tanto a nome lista, como depois, né, depois dele salvar isso, ele vai fazer o for aqui e vai salvar. Então quando a gente apertar S, ele vai salvar o nome dos decks e depois vai salvar os decks. E quando apertar C, vai fazer o processo ao contrário. Então vamos continuar aqui, né, que a gente está fazendo. E mais. Então esse for vai percorrer, fechar aqui o for. Esse for vai percorrer o lista nome decks, que já vai estar carregado, né? Como eu já disse. Então, a gente faz o processo ao contrário, né? A gente cria um list de int. A gente vai carregar o array, só que primeiro a gente tem que criar um list. Então é um list temporário, né? List pode ser índice cards decks. E ele vai receber, então, igual a player prefs x ponto get int array. E qual é? É o nome do deck na posição I. E fecha parênteses. Ou seja, que nem a gente fez aqui, né? Aqui a gente salvou, vamos supor que o I está percorrendo o 0. O deck 0, o índice do deck 0. Então ele foi lá e salvou também, né? Porque se o I é 0 aqui em cima, o I também vai ser 0 aqui embaixo. E então ele salvou com essa aqui, que é referente ao nome desse deck. Porque o nome que está nessa lista aqui na posição 0 é o mesmo nome do deck que está na posição 0. Aí foi lá, fez o I valendo 1, aí fez os dois aqui a mesma coisa, né? Então aqui a gente está querendo recuperar isso. Então a gente está querendo dizer. E aí a gente tem que fazer agora é lista decks player, que é a lista dos nossos decks, né? Aqui da nossa classe aqui, né, que a gente fez na aula passada. Na posição I vai receber igual a isso aqui. Como ela é um list, né? Só que aqui a gente tem que botar para toArray, né? ToList, aliás. Ponto ToList. Abre e fecha parênteses. Porque a gente está recebendo um list. Aliás, a gente está recebendo um array. Isso aqui tá... O playerprefs está devolvendo para a gente, né? A gente está pegando, né? Get um array. Então a gente tem que converter para list. A gente converte para list e diz que... Como a informação que a gente está carregando é referente ao deck 0, né? Vamos supor que o I está valendo 0 agora. Então ele está pegando o deck 0, porque ele está pegando aqui, referente ao primeiro nome da nossa lista aqui, que é o nome do deck 1, né? Deck 0, aliás, que é o nome do deck 0. E aí está pegando esse save, né? Então se a gente está carregando o deck
0, a gente tem que fazer com que o deck 0 receba esse valor. Aí depois o i vai valer 1. Aí ele vai pegar a string na posição 1 dessa lista. E aí vai pegar esse valor. Vai recuperar esse valor da memória. E aí vai dar, aí aqui então o i vai valer 1. E aí então vai fazer com que lista dex player na posição 1 receba esse valor que a gente recuperou. Teoricamente vai dar certo, eu acho, né? Ctrl S. Deu um erro aqui, ó. Não pode converter tipo System Collections list para deck. Vamos ver. Alguma coisa eu fiz errado. É bom dar esses erros para vocês entenderem. Assim, ó, eu tô dizendo pro lista dex na posição 1, na posição i, né, receber isso aqui, não é? Na posição i, ponto, índice cards. Aí sim, eu tô acessando o deck, né, e eu tenho que acessar o índice cards do deck. Eu tenho que acessar esta lista do deck, e não só o deck. Que eu tenho que fazer com que a índice cards do deck que eu tô percorrendo nesse momento, né, se o i for 0, se o i for 1, sei lá, receba essa informação que eu tô carregando. Agora sim, Ctrl S. Agora tem que dar certo. Tá. Vamos fechar aqui, ó. Dar um clear aqui. Bom, então eu resolvi dividir a aula, né? Porque vai ficar muito grande. Então na próxima aula eu vou testar, né? Pra ver se isso vai dar certo. Então, vocês vão ver que não deu muito certo, tá? Mas aí eu vou corrigir algumas coisas. Mas é só porque eu dividi a aula, então pra ficar melhor, né? Eu acho que uma aula de mais de 30 minutos acho que é uma coisa meio pesada, assim. Até porque esse tutorial ficou meio chatinho, né? Ficou meio difícil. Talvez, pelo menos em relação aos outros. Então espero que vocês tenham gostado, então até o próximo vídeo. Eu vou postar o próximo vídeo bem em seguida, pra vocês conseguirem entender, né? Já ter essa continuidade. Então, espero que vocês tenham gostado. Falou, até mais.